voltei. Vem comigo, ó. Agora a gente vai falar sobre aquele tema maravilhoso que a gente aguarda estudar em matemática na escola. O famoso Teorema de Pitágoras. Ó, Teorema de Pitágoras, ele só vale para triângulo que é retângulo. Se o triângulo não for retângulo, nem pensa, ok? Não vale por outro tipo de triângulo. Uai, professor, mas eu já vi em quadrado, não sei o que. Já já a gente retoma essa ideia, ok? Eu já peguei a sua visão. Mas ó, vou te explicar primeiro o teorema, depois a gente vai ver algumas consequências em outras figuras, em que a gente pode criar triângulos retângulos e utilizar o teorema de Pitágoras. Fechou? Então, ó, se liga. Em um triângulo retângulo, eu vou precisar que você pense o seguinte: sempre, todas as vezes que você vê um triângulo retângulo, na frente do seu ângulo reto vai ter um lado. Esse lado a gente vai chamar ele de hipotenusa, fechou? Os outros dois lados a gente chama ele de catetos, fechou? Catetos, ok? E o teorema de Pitágoras ele diz o seguinte: sobre a medida da hipotenusa e a medida dos catetos. Se a medida da hipotenusa é A e a medida dos catetos é B e C, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Fechou? É isso aí. Sem mais delongas, bora para um exemplo. Olha esse primeiro exemplo. Eu quero saber o tamanho de CB. Esse CB, esse segmento aqui que eu estou marcando. Vou marcar de vermelho. Tá tudo de vermelho aí, ó. Vermelhão. Pronto. Aí, ó. Eu quero saber esse tamanho. Eu sei a medida desses outros dois e isso aqui é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, posso utilizar quem? Teorema de Pitágoras. Show! Se eu tenho os dois lados, eu obtenho o terceiro. Se eu não sei, eu chamo ele de quê? Chamo do que eu quiser. Eu chamo ele de Toninho. Se eu quiser, eu posso chamar Toninho e calcular com Toninho lá no meio. Mas eu vou chamar de X. Acho que é mais fácil, né? Massa! Aqui vai ficar então, ó, a hipotenusa ao quadrado, a medida da hipotenusa, o x ao quadrado, x ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Opa, dos catetos. Então vai ficar 8 ao quadrado e 6 ao quadrado. Não faz diferença se pegar 6 e 8, ou 8 e 6, né? É uma soma. Então vai ficar 8 ao quadrado, 6 ao quadrado. Só fazer conta. Não precisa pensar muito. Vai dar certo. Olha só. X ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, vai dar 64. Mais 6 ao quadrado, 36, ok? Soma eles. Somando vai ficar x ao quadrado é igual a 64 vezes dá 100. Tá elevado ao quadrado aqui, a gente vai passar para o outro lado como uma raiz. Maravilha! Só que cuidado, toda vez que você faz esse procedimento, você tem que lembrar que isso daqui nessa linha é uma equação do segundo grau. Ela tem até duas soluções, ok? E aí o cuidado que eu quero que você tenha é, equação em segundo grau, toda vez que você passar na forma de raiz para o outro lado, um quadrado, você tem que colocar o mais ou menos essa raiz, ok? Por quê, professor? Porque, ó, que número elevado ao quadrado dá 100? Uai, o 10. 10 ao quadrado dá 100. Mas também tem quem? O menos 10. Menos 10 vezes menos 10 dá quem? 100. Fechou? Mas para esses casos que a gente está falando sobre geometria, não faz sentido um tamanho negativo. Então, nesses casos, a gente faz o quê? Só considera o positivo. Fechou? Então, por isso a gente nem acaba percebendo. Mas em outras situações, pode ser que a raiz negativa ela faça sentido, ok? Por isso que é importante a gente comentar sobre isso. E a raiz de 100 aqui vai dar 10, né? Então, qual que é o tamanho dessa hipotenusa? Essa hipotenusa que mede x, ela é 10. Esse tamanho CB é igual a 10. Deixa eu apagar aqui essa interrogação, porque não é mais interrogação. É fácil demais. É 10. Tem até umas ternas pitagóricas famosas, né? O triângulo 3, 4, 5, que é maravilhoso, não sei o que. É, também vale. Só você tem que tomar cuidado. O maior dos lados, ele tem que ser a minha hipotenusa. Fechou? Então, por exemplo, para ser o 3, 4, 5, o 5 tem que estar aqui na hipotenusa, o 4 está aqui, aí o outro vai ser 3. Então, o 5 está aqui, o 3 está aqui, então aqui vai ser o 4.
O 3 está aqui, o 4 está aqui, então aqui vai ser o 5, ok? Essa daqui é até uma proporcional a 3, 4, 5, né? Você pode perceber que o 6 é 2 vezes o 3, o 8 é 2 vezes o 4 e o meu 10 é 2 vezes o 5. Aqui, ó, 3, 4, 5. Funciona essas proporcionalidades também. Mas aqui só dá certo isso porque o maior, que é o 5, tá na frente da hipotenusa. Tá na frente do ângulo reto, né? Que é a minha hipotenusa. Aqui, nesse segundo exemplo, qual é a medida do AC? Ah, professor, aí é mole demais. Você acabou de explicar, professor, que é o 9. 9 eu já vi, ó, é 3 vezes 3. Ah, professor, que o 12, 12, ele vai ser 3 vezes o 4. Eu já enxerguei o 3, 4, 5, por isso, ó, 3, 4, então aqui vai ser 3 vezes o 5. Acertei, né? Aqui então esse tamanho vai ser 15. Uhul! Não, não é. Sabe por quê? Eu acabei de falar pra você, ó. Na frente do ângulo reto tá a minha hipotenusa. A hipotenusa tem que ser o maior dos lados, ok? Porque ela tá na frente do maior dos ângulos. Se aqui é 12 e aqui é 15, então tá errado. Esse aqui tinha que ser maior de todos os lados. Por isso que nem sempre você pode sair tacando 3, 4, 5 e na doida. Não, nesse caso vai dar errado. Fechou? Toma cuidado para você não se confundir com esses macetes. Show? Olha só. Como que a gente vai fazer nesse tipo de situação? Usa o teorema. Vai na manha que vai dar certo. Ó, aqui a gente tem que descobrir essa medida desse lado AC, ok? Deixa eu terminar aqui minha minhoquinha. Pronto. Ó, se eu não sei essa medida, chama ela de x, de y, de z, ok? Aí, ó, monta a sua estrutura de acordo com o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, que é a hipotenusa, está na frente do ângulo reto. Então é o meu 12. 12 ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos? O que não é hipotenusa. O 9 e o x. Então aqui vai ficar o 9 e aqui fica o meu x. Aí vai ficar 12 ao quadrado, vai fazendo as contas, 144. 9 ao quadrado, 81, mais x ao quadrado, ok? Bora isolar esse x, 81 vai para o outro lado, vai ficar então 144 menos 81. Esse é o meu valor de x ao quadrado. Ah, professor, e agora? O que eu faço? Meu filho, segue, tá tudo certinho, tá tudo lindo, ó. 144 subtrai 81 vai dar 63. 63 é o seu x ao quadrado. Passo o quadrado como raiz, mais ou menos, só que nesse caso a gente só vai considerar a raiz positiva, porque é uma medida. Raiz 63 é o tamanho do meu x. Raiz 63 não é exata, só que tem como a gente simplificar esse radical, que é um outro assunto super importante para a sua provinha. Como que a gente faz isso? A gente pega o número, nesse caso 63, e fatora. Fatorando aqui, você vai ver que ele não dá por 2, vai dar por 3, vai ficar 21, dá por 3 de novo, fica 7, dá só por 7 agora que vai ficar 1. Aqui então a gente sabe que o 63 é 3 vezes 3 vezes 7. Fechou? Como é uma raiz quadrada, a cada dois números, um deles ganha o direito de sair da raiz. Esse cara que não tem par vai ficar lá dentro. Fechou? Então, raiz de 63 é a mesma coisa que o 3 que saiu da raiz e dentro da raiz vai ficar o 7. Então, raiz quadrada, a cada dois números, um deles ganha o direito de sair da minha raiz. O outro fica lá dentro. O 7 que não tem par fica lá dentro. Então, ó, chegou na tua questão, fez a conta toda certinha, deu raiz de 63, não tem essa opção, tenta racionalizar, ok? Quando você racionalizar, simplificar esse trem, você vai ver que vai ter uma alternativa se tu fez certinho. Beleza? Importante você saber fazer essas operações com radicais e saber fazer esse processo aqui de simplificação de radicais. Ó,
Presta atenção. Bora fazer essa operação aqui utilizando essa mesma ideia. 27, raiz de 27 menos raiz de 12 mais raiz de 75. Caraca, professor, que bagunça. Tem como simplificar um trem de... Tem. Olha só, o que você vai fazer? Você tá vendo aqui que eu já fatorei todo mundo pra gente adiantar? Ó, como é que a gente faz um trem desse? Vê se tem base. Ó, raiz de 27, raiz quadrada. A cada dois números, um deles sai da raiz. Você tá vendo que tem 3, 3, 3? Então, a cada dois deles, um ganha o direito de sair da raiz. Esse cara vai ficar lá dentro. Ok? Então, raiz de 27, quando eu simplifico, vai ficar 3 raiz de 3. Ok? Aqui, ó, menos a raiz de 12. Mesma ideia. Aqui é 2, 2, 3. Então, o 2 ganha o direito de sair da minha raiz, o 3 vai ficar lá dentro. Então, vai ficar 2 raiz de 3 mais raiz de 75. Raiz de 75, prof. Olha só, olha só. O 5 ganha o direito de sair da raiz porque ele tem par, o 3 vai ficar lá dentro. Nossa, professor, todo mundo tem uma raiz... todo mundo tem uma raiz de 3. Quando isso acontece, a gente diz que os termos eles são semelhantes. E aí a gente consegue fazer operações de adição e subtração com eles. Então, é como se essa raiz de 3 aqui fosse um x. Então, 3x menos 2x mais 5x, aí a gente daria tantos x. Só que em vez de x vai ser raiz de 3. Então, ó, eu tô com 3 raiz de 3. Tirei duas raízes de 3, fiquei com uma raiz de 3. Ganhei mais 5, fiquei com 6 raízes de 3. Então, para fazer essas operações de adição e subtração de radicais, você tem que levar isso em consideração. Fechou? Então, ó, já revisamos aqui duas partes importantíssimas desse conteúdo. Fechou? Tranquilo? Galera, eu vou seguir, porque eu vou te mostrar algumas propriedades especialíssimas do Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque o Teorema de Pitágoras a gente pode utilizar ele em diversas situações para obter outras propriedades matemáticas. Então, por exemplo, o primeiro caso que é uma consequência do Teorema de Pitágoras é o da diagonal do quadrado. Olha só essa situação. O lado de um quadrado ele mede 6 raiz de 2 centímetros. Qual é o valor da diagonal desse quadrado? Meu Deus, o diagonal de quadrado, o que tem a ver com o Teorema de Pitágoras? Tem tudo a ver. Olha só, vou teletransportar um quadrado aí para a tela. Plim, toma. Olha só o que eu vou te mostrar. Esse segmento que está aqui no meio, ele é o que a gente está dizendo que é a diagonal do quadrado. Beleza? Isso daqui é a diagonal do quadrado. Show? Vou chamar essa diagonal de D. Ok? Massa. Ele está dizendo que o lado do quadrado mede 6 raiz de 2. Se o lado do quadrado mede 6 raiz de 2, o quadrado tem todos os lados iguais. Então, esse tamanho aqui é 6 raiz de 2. E esse tamanho aqui é 6 raiz de 2. E olha que magnífico. Olha que lindo. O quadrado tem todos os ângulos retos. Se você olhar para esse triângulo aqui, ó, esse triângulo não é qualquer triângulo. É um triângulo o quê? Retângulo. E por ser um triângulo retângulo, a gente pode utilizar quem? Teorema de Pitágoras. Então, ó, a hipotenusa ao quadrado, quem é que faz o papel da hipotenusa aqui nesse quadrado? É o que está na frente do ângulo reto. Aqui, ó, o D. Então, a hipotenusa ao quadrado, D ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos meus catetos. Então, vai ficar 6 raiz de 2 ao quadrado mais 6 raiz de 2 ao quadrado. Vou fazer aqui no lado 6 raiz de 2 ao quadrado para você perceber o que está acontecendo. 6 raiz de 2 ao quadrado é 6 raiz de 2 vezes 6 raiz de 2. Você multiplica o que está fora da raiz com o que está fora, o que está dentro com o que está dentro. Aí vai ficar 6 vezes 6, 36. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz, lá dentro vai ficar 2 vezes 2, 4. Vai ficar 36 raiz de 4. 36 raiz de 4 vai dar quanto? 2 vezes 2. Então, 36 vezes 2 vai dar 72. Show? Então, ó, 6 raiz de 2 ao quadrado dá 72. Então, o meu D ao quadrado é igual a 72
72 mais 6 raiz de 2 quadrado, 72. Vai dar 144. 144, prof. 144. Olha que lindo. D ao quadrado é igual a 144. Por que lindo? Porque que eu vou passar como raiz, ok? Mais ou menos a raiz, só que nesse caso, como é uma medida, só o positivo. Então vai ficar raiz de 144. E a raiz de 144, prof, é quanto? É exatamente 12. Então a diagonal mede 12. Então, cara, problema envolvendo diagonal do quadrado, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras. Fechou? Então a resposta aí, ó, é letra A, 12. Esse é o tamanho da diagonal. Tranquilo? Tem até uma fórmula para isso. A fórmula diz bem assim: sempre a diagonal de um quadrado ela vai ser o tamanho do lado multiplicado pela raiz de 2. Daria certo nesse caso, prof? Pô, daria. É só você substituir. Então, a diagonal, se você gosta de decorar a fórmula, D é igual a L, qual é o tamanho do lado? 6 raiz de 2. 6 raiz de 2 vezes essa raiz de 2, né, da fórmula. Aí fica o que está dentro com o que está dentro, vai ficar D é igual a 6 vezes raiz de 4, que dá 2. Que aí vai ficar 6 vezes 2, que dá o mesmo 12. Show? Para tu que decora a fórmula aí, ó. D é igual a L raiz de 2. Show de bola? Bora para a próxima questão. Naquela questão, eu te dei o valor do lado e pedi o valor da diagonal. Nessa aí eu acho que vai ser o inverso, ó. A diagonal de um quadrado mede 2 centímetros. Então eu vou teletransportar um quadradão aí bonitão para nós. Então, ó. Ou, toma. Olha esse quadrado, bonitão, pô. Bonitão. Olha que quadrado bonitão. Chama ele de Lucas. Opa, pensei alto. Ou, a diagonal de um quadrado mede 2 centímetros. Então ele já está falando que esse tamanho aqui, que eu estou marcando de azul, ele mede 2 centímetros. Qual é a medida do perímetro do quadrado? Uai, se eu sei o tamanho do lado, todos os lados são iguais, eu somo 4 vezes, multiplico por 4 o tamanho do lado, vai dar o meu perímetro. Então eu preciso descobrir o tamanho do lado. Como é que eu vou fazer isso? Meu filho, não acabei de te mostrar uma fórmula que associa, que é obtida através do teorema de Pitágoras. Outra coisa que tu podia fazer, ó, chama aqui de x, aqui também vai ser x, porque é lado. Usa o teorema de Pitágoras. Vai dar certo, filhão. Vai dar certo, ok? Olha só, aqui, ó, ficaria... vou fazer dos dois jeitos. Vou. Ó, a hipotenusa ao quadrado, 2 ao quadrado, é igual a soma do quadrado dos catetos. Cateto 1 é x, o outro também é x. Vai ficar, então, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 2x ao quadrado. 2 está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar do 4 dividido por 2 dá 2. Isso é igual ao meu x ao quadrado. Fechou? Passei o 2 dividindo. Passa a raiz, então vai ficar raiz quadrada de 2. É o valor do meu x. Esse é o valor do meu lado. Se o meu lado ele vale raiz de 2, o meu perímetro vai ser 4 vezes a raiz de 2. Isso em centímetros. Fechou? 4 raiz de 2. Gabarito letra A. Tudo da letra A, moço. Na próxima eu vou chutar a letra A. Aí, ó. Você vai perceber o seguinte. Se você tivesse utilizado a fórmula que eu te falei, ó. Diagonal é igual a L raiz de 2. Beleza, tu sabe que a diagonal é 2. Então vai ficar 2, que a diagonal é igual a L raiz de 2. Aí você passaria a raiz dividindo. Aí ia ficar como? 2 sobre raiz de 2 é igual a L, ok? Aí você teria que racionalizar esse denominador, ok? Multiplica pela raiz de 2 embaixo e em cima, você vai obter a resposta. Raiz de 2 embaixo e em cima, para racionalizar. Aí fica 2 raiz de 2 em cima.
Embaixo fica raiz de 2 que dá raiz de 4, que a resposta dá 2. Corta esse 2 com esse 2, só sobra quem? A própria raiz de 2. Ok? A própria raiz de 2. Meu L é igual a raiz de 2. Mesma coisa. Quem gosta de fórmula, taca aquele fórmula e vai pra cima. Fechou? Massa demais. Se liga só. Eu vou parar pra gente dar uma bebida de água, ir no banheiro. No próximo vídeo a gente já vai dar continuidade. Ainda tem mais teorema de Pitágoras aí pela frente, pra gente dar uma desvendada, pensar em mais coisas. De boa? Então, ó, dá uma respirada, bebe uma água, vai no banheiro, termina de copiar se tu não copiou, ok? Combinado? Bora pra cima. Não desanima não, vem comigo.